Oi, pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Por aqui tudo em ordem? Olha, hoje a gente vai falar de um projeto de lei que já virou lei aqui no estado de São Paulo. É o projeto 37 de 2021, que ele dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, trocando em miúdos os fura-filas, aquelas pessoas que furam a fila da vacinação serão penalizadas. É um projeto de lei do deputado Reniose do Novo e também do deputado Gilmacy Santos do Republicanos. E ele já virou lei, foi sancionado pelo governador João Dória, a Lei 17.320 de 2021. E para repercutir, então, essa lei estadual agora, eu tenho aqui a doutora Juliana Razi, presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Bem-vinda, doutora! Olá, Julie, tudo bem? É um prazer estar Tudo aqui com em vocês hoje. ordem. Prazer é todo nosso, doutor, aqui no Conexão Legislativa e com essa boa notícia. O projeto de lei agora é lei. Aquelas pessoas que furarem a fila da vacinação, como disse o deputado Gilmacy Santos, em uma outra oportunidade aqui na Rede Alesp, vai ter que pagar e vai doer no bolso. Sim, é verdade, Julie. É bem esse o propósito da lei, né? Na exposição de motivos está bem direcionado para isso, que é evitar furar as filas, né? Que a gente tem visto isso acontecer reiteradamente desde que se estabeleceu aí o início do plano de imunização. E isso causa prejuízo para a sociedade toda, é um desrespeito, né? Então foi criada essa lei, né? Já está em vigor, e o objetivo dela é realmente focar em quem aplica, no próprio funcionário, agente público, e até o superior hierárquico dele se consentir com relação a isso, ou mesmo determinar isso, e também aquele que recebe a vacina, né? Então o objetivo é mesmo coibir isso. E a melhor forma da gente coibir as coisas muitas vezes é mexendo no bolso, né? Então por isso que existe a aplicação de multa se houver essa infração da ordem cronológica do plano de imunização. Pois é, e nessa conversa que eu tive no Jornal da Rede Alesp com o deputado Gilmacy Santos, né, nós falávamos até dos números para que as pessoas soubessem mesmo quanto, né, como o próprio deputado disse, vai doer no bolso, né? Ali tem uma multa entre 24 mil e 49 mil reais, dependendo do aspecto, e se for agente público, pode chegar a 100 mil reais. Vai doer no bolso, é bom que as pessoas prestem atenção nisso, mas ao mesmo tempo me deixa preocupada quando você tem que agir desse jeito, endurecer a lei, porque as pessoas não têm consciência, doutora. Sim, exatamente. Chega especificamente nesse ponto, porque era para ser algo natural, né? Era para ser algo assim, que tivesse uma calma, porque vai chegar a vez de todo mundo, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, que a partir do momento que você vai disseminando a imunização, você vai fazendo isso em massa. Então, automaticamente, por mais que nós não tenha chegado até nós agora, nesse momento, e o foco seja o pessoal da saúde e o pessoal de uma idade mais avançada, indiretamente, todos são beneficiados com relação a isso, né? E você tira de risco aquelas pessoas mais suscetíveis, você vai do mais suscetível para aqueles que têm um risco menor, né? Um efeito de ter danos menores. Então, a prioridade tem que ser estabelecida, ela está aí, tem que ser cumprida, né? E aproveitando o gancho da senhora, tem de ser cumprida, né? Nós temos muitas leis, não só essa, a gente está falando dessa em específico, mas existem muitas leis em que é preciso ter essa punição, né? Para que as pessoas. É meio maluco pensar assim que as pessoas têm que ficar com medo da lei. Mas, no fundo, nesse momento da pandemia, a gente está vendo que só assim as pessoas, sei lá se elas vão se conscientizar, mas pelo menos saber que vai ter que pagar ali entre 24 mil e 100 mil reais, não é todo mundo, né? Sim, sim. E até foi aliviado um pouco a lei, porque foi vetado o artigo que falava da exoneração, né? Porque o projeto original, ele previa até a exoneração. Se fosse funcionário público, né, que cometesse a infração. Então, isso o governador Sim. vetou, né? Ele saiu na conversão para lei, isso ficou de fora. Então, permaneceu até a multa. Só a multa, era para ser até mais pesada a lei,
porque de fato é algo grave, né? E está acontecendo reiteradamente. A gente tem presenciado aí várias notícias, até de pessoas que se investem em algum cargo aí direcionado à Secretaria de Saúde ou até em algum outro órgão, aproveitando uma posição para ser beneficiado com a multa, com a vacina, em Sim. detrimento de outras pessoas que estão ali na ordem delas receber. Né? Então, a gente tem que ter uma punição, de fato, tem que ter uma lei para punir quem descumprir isso. Não era para, não teria que ter isso, era para ser algo natural, né? Você tem que priorizar sempre o coletivo, não o individual. Mas a partir do momento que isso não está Sim. ocorrendo, não está cumprindo isso, se faz necessário muitas vezes criar a punição, endurecer, enrijecer a regra, né? Pois é, a senhora falou outra palavrinha importante, né? Coletividade, coletivo. Me parece que nesse momento de pandemia ficou o inverso. As pessoas, antes de olharem para o coletivo, é aquela famosa frase: estão olhando para o umbigo. Não dá. Sim, sim. É difícil, é muito maluco pensar isso, né, doutora? Sim, exatamente. Era para o ser humano ter uma consciência diferenciada, né? Mas a gente vê que muitos ainda não têm isso. E não só nessa questão de pandemia, mas como um todo, né? Você tende, às vezes, muitas vezes, a pensar no individual, né? Até na hora que você, na área jurídica, na área da saúde, você vai pedir algum procedimento, você vai solicitar algo para você, né? Muitas vezes você vai estar prejudicando a coletividade por ser algo aí, de repente, um valor expressivo, um valor que vai impactar em todo mundo, mas você acaba priorizando ali a sua necessidade, esquece que você tem um todo ali por trás e que, na verdade, todos vão ser impactados depois. Né? A gente teve muitas perdas durante essa pandemia. O estado de São Paulo foi com o maior índice de contaminação. Né? A gente teve no país todo, no mundo todo, uma perda muito grande de pessoas. Né? Quase todo mundo perdeu um familiar, ou praticamente todo mundo teve alguém contaminado pela Covid. Então, a gente recebeu aí essa bênção que é a questão da vacina, e isso tem que ser seguido da forma correta. Todo mundo tem que ter calma, porque vai chegar a sua vez. Né? Então eu vejo como algo muito válido essa lei, né? Muito favorável, por mais dura que seja, mas tem que ter essa iniciativa para você fazer algo que deveria ser inerente a nós, de fato funcionar. E a gente usa a prerrogativa, né, doutora, claro que para um projeto de lei ser aprovado, primeiro aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela passa pelas comissões de direito, né, justamente para entender se ela é constitucional ou não, né, se tem ônus ou não para o governo do Estado de São Paulo, enfim, para o orçamento, para a verba, né, estadual, tem todo um rito, né, um ritual aqui antes de ser colocado em plenário para votação. Como essa interlocução, então, legislativo e OAB São Paulo tem funcionado nesse período de pandemia? A senhora é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde, e foi o que mais a gente ouviu falar nesses últimos meses, é sobre saúde. Né? Queria que a senhora fizesse essa análise e dissesse o quanto é essencial essa interlocução do legislativo com a OAB, no caso que a gente está falando agora da comissão que a senhora preside. Então, exatamente, você lembrou um ponto muito importante. A saúde foi a bola da vez aí, né, em função dessa pandemia toda. Na comissão, nós fomos muito requisitados, não só de questionamentos, essa lei especificamente, pelo menos para a OAB São Paulo, para a nossa comissão, não chegou a ser discutida, não teve a nossa participação, mas certamente nossa opinião seria no sentido favorável, de ter mesmo que moralizar essa questão de não haver o furo, né, atropelamento da fila da vacinação, sem exceções, né? Apesar que a própria lei traz algumas exceções, quando você está vendo alguma Sim. questão ali de desperdício, voltada a desperdício, você pode fazer esse direcionamento para não perder, né, a vacina. Mas Uhum. a gente teve muitas demandas, fizemos até 2 cartilhas da própria comissão, né, da OAB São Paulo, falando sobre os impactos aí da Covid em vários aspectos, né, da área. Então a gente falou da questão de plano de saúde, do SUS, né, telemedicina, que foi também uma grande mudança aí, algo novo que não novo no sentido da telemedicina, mas algumas questões foram permitidas aí em função da pandemia. Então a gente viu que a área de saúde ela teve um impacto muito grande,
né? Se ficou aí como notícia principal, né? Teve uma época que quase que diariamente a gente tinha alguma novidade aí voltada à saúde. E vejo como muito válido, né? A OAB ela sempre esteve assim à total disposição. Nós temos várias comissões lá temáticas e a gente tem tanto a comissão de direito médico e de saúde, temos também direito sanitário, né? E está sempre aberta aí e poder no que nós podemos ajudar, opinar, construir aí entendimentos, né? Construir posicionamentos, vejo sempre como muito válido, né? Acho que temos que unir forças aí e foi algo novo para todo mundo. Vejo que nós aprendemos muito Sim. aí durante essa pandemia, né? Ainda estamos aprendendo. Pois é, é um aprendizado diário mesmo, né? Não tem jeito. E eu disse agora, né, a senhora é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde. Então, aproveitando o nome da comissão, como anda o direito médico e de saúde em meio à pandemia aqui no estado de São Paulo? A senhora pontuou algumas questões e a que me chama mais atenção, que eu acho que foi alvo de inúmeras reclamações, é plano de saúde, né? Foi bem polêmico, né? A gente já tem uma Foi. judicialização, a gente acompanha uma judicialização muito alta na área de saúde e crescente, né? E várias coberturas, principalmente para exames de detecção de Covid, se tornaram obrigatórios aí desde o início da pandemia. Né? O tratamento em si ele já está no próprio rol da ANS. A gente não tem um padrão de tratamento único, né? Mas o que tiver no rol, o que for ali para salvaguardar a vida, a saúde, ele tem que ser atendido. E a gente notou de fato alguns assim extremos, alguns pontos extremos. Não dá para generalizar, mas algumas negativas indevidas, principalmente com relação a exames, né, com relação a alguns procedimentos. A gente notou também um acesso grande à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que regula, né, as operadoras, todo o mercado de planos de saúde é regulado por ela, né? Ela fiscaliza e ela também edita normas e acompanha. E a gente tem divulgado aí dados, ela própria tem divulgado dados, que foi muito demandada agora durante a pandemia, e ela apresentou uma resolutividade alta, né? Porque você faz uma denúncia lá como se fosse um PROCON, quando você tem um procedimento negado, alguma dificuldade de acesso, e como envolve multas muito altas, e aí mais uma vez a gente está falando de multa, né? As operadoras acabam atendendo isso com mais assim esmero, né? E não todas, claro, mas a gente, de um modo geral, observa esse movimento. Então, a gente fez muitos pareceres, fizemos muitas discussões em grupo, a comissão se reúne aí praticamente mensalmente. A gente fez alguns eventos também da área médica e da área de saúde para discutir pontos polêmicos, né? E isso é aberto a todos, a toda a advocacia. O material que a gente elabora, ele é distribuído, ele é aberto a toda a sociedade, porque o intuito da comissão é de orientar mesmo, né? De calçar tanto a ordem quanto a própria sociedade com relação a essas questões de saúde e de direito médico. E foi uma das comissões, acredito que altamente demandadas aí desde o ano passado, desde que Sim. começou isso tudo, né? O trabalho não parou, né, doutora? E nem vai parar nesse ano de 2021. Até porque, como a senhora falou, é uma questão muito polêmica, mesmo alguns procedimentos já estando no rol da ANS, e se tenha de novo esse termo punitivo, né, vai doer no bolso também dos planos de saúde se não atender, a gente vê ainda uma certa morosidade dos planos de saúde com relação a cobrir essas questões, principalmente da Covid-19. Às vezes você liga lá no plano de saúde, você precisa fazer vamos falar dos testes, né, da Covid-19. Precisa fazer um teste, você liga lá vai lá no lugar. Aí a atendente fala, olha, o plano de saúde não liberou. Aí você faz aquele corre, né? Você liga para o plano de saúde e fala, olha, a gente vai te dar 72 horas para liberar. Então, assim, você já perdeu o seu tempo de ir lá, vai ter que esperar mais 72 horas, e aquilo que deveria ser liberado na hora, você fica postergando ali para 2, 3 dias, sei lá, sabe como. Há algum modo das empresas da área de saúde, de plano de saúde, conseguir entender que as pessoas também não podem perder esse tempo? Eu imagino que a interlocução da OAB nessa situação é cansativa, né?
Então, Julie, você falou um ponto muito importante. Esses dias até a gente deu uma entrevista sobre essa questão dos exames. É uma alta demanda disso, né? E assim, Sim, dentro da legislação, se você está com uma suspeita de Covid, se torna uma situação de urgência e emergência, né? Então, o exame, ele tem cobertura obrigatória. A agência tornou isso desde o ano passado, desde o PCR, que é aquele padrão ouro, que é o do cotonete, né, que tem alguns requisitos ali, a pessoa tem que ter alguns dias já com sintoma, até o sorológico e alguns outros exames também têm cobertura obrigatória. O problema é que assim, muitas vezes o beneficiário chega até o local e na hora que ele vai pedir para fazer o exame, não se libera na hora ou até mesmo se nega. E ele fica de mãos atadas no seguinte sentido: ah, eu vou judicializar, então assim, é um exame que não é tão caro, mas representa um custo. Até eu judicializar, eu perco a necessidade de fazer ele. Se eu denuncio na INS, a INS também vai ter o prazo dela e o prazo da operadora para poder tramitar aquilo. Então, você fica numa lacuna ali muito complicada. Então, quando me questionam isso, eu oriento: olha, primeiro passo, siga a diretriz da INS, que é ir até um médico assistente, que é quem vai solicitar o exame. Ele vai direcionar você para o melhor exame para o seu quadro, porque tem exames que não adianta você fazer que não vai detectar o vírus ou não vai detectar a imunidade ao vírus. Então o médico ele vai saber qual exame e o período ideal de solicitar. Tá com a solicitação do exame, a operadora ela nem tem que autorizar, ele tem que ser feito imediatamente, não tem prazo para ela autorizar. Agora, ela não fez, de repente vale a pena a pessoa pensar em custear isso e pedir o reembolso depois, tá? E aí o reembolso ele pode ser até solicitado na via judicial ou até mesmo através de uma reclamação no Procon ou na ANS. Agora tem que ver o seguinte: no momento ali você precisa disso e você fica de mãos sim. atadas diante de uma negativa ou de uma demora, né? E quando você faz a denúncia na ANS, se ela configurar uma negativa indevida, a operadora vai ser autuada, né? Então, ela costuma funcionar muito bem. Esse canal costuma funcionar pelo medo de ser autuado e até ser pontuado negativamente. E aí ela cai naquela questão da suspensão de planos de saúde que acontece periodicamente, né? Quando você tem um índice de Sim. reclamação muito alto, a INS suspende a comercialização. A operadora não pode vender aquele determinado plano. Então, assim, são medidas, claro, que tem que avaliar caso a caso, mas é um caminho que costuma funcionar muito bem, tá? Quando você se depara com essas negativas. Perfeito. Nós estamos falando então dos direitos dos pacientes, né, ao acesso à saúde. E do outro lado, doutora, o direito dos médicos, porque muito também se falou desde o início de pandemia o quanto a classe médica foi sacrificada e continua ali na linha de frente, mas falta de EPIs, todas essas questões de dar condição ao médico de trabalhar sem que, de algum modo, contraia a Covid por falta de EPIs, por falta de equipamentos básicos. Também tivemos muitos problemas aqui no estado de São Paulo com relação a isso, doutora? Julie, muito bem comentado. Tivemos sim, inclusive acho que vale a pena aqui um parabéns nosso aos médicos, aos profissionais de saúde aí da linha de frente Sim. desse período todo de pandemia. Acho que o nosso respeito, porque foram guerreiros, né? Conseguiram aí, se não fosse por eles, muitos se contaminaram, muitos evitaram contato com a própria família para estar à frente aí. Por isso que às vezes até causa uma comoção muito grande na sociedade e até as pessoas não respeitarem muito aí as fases, o isolamento, porque vou falar o português grosso, a hora que o bicho pega, são os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? E sim, a gente viu muitos problemas com relação aí a EPIs, né? A questão de proteção dos profissionais. Tivemos muitos problemas e o caminho sempre foi fazer denúncia, o médico não aceitar isso, né? O profissional de saúde não se expor dessa forma de trabalhar sem o material de segurança. Ele é obrigatório o uso do IPI. É uma segurança para ele, para a própria comunidade, né? E para o próprio sucesso aí do tratamento. Isso tem que ter, não tem nem, é indiscutível isso. Pois é, e aí fica muito mais latente, né, seguindo o nosso fio condutor dessa conversa, que é a Lei 17.320, que foi sancionada, que dispõe das penalidades para os fura-fila da vacinação, que o cara que está lá e que fura a fila, se é agente público ou não,
ele é tão egoísta, aproveitando essa fala que o deputado Gilmar Santos disse, né, que quem fura fila é egoísta, que ele não pensa nesses profissionais que a senhora acabou de falar, que estão na linha de frente, que se colocam todos os dias diante da morte, né, de contaminar os seus e a eles, né? Esses que furam a fila e que agora vão ser penalizados por esse projeto de lei do deputado Gilmar Santos e também do Reniose do Novo, diz que o outro lado, os pacientes que ficam nessa luta com os planos de saúde, também são prejudicados. É egoísta duas vezes, né? A palavra é bem essa, é egoísta, né? Porque você está tirando a dose, está tirando a vez aí de um profissional de saúde, de um idoso de idade muito avançada, né? E eles têm que ser os primeiros a serem imunizados. E lembrando sempre, a gente está falando de algo em massa, porque à medida que você vai imunizando a cadeia de cima para baixo, você vai derrubando o índice de contaminação, você vai derrubando o índice de internação, que é um outro problema seríssimo, porque é o grande balizador aí da pandemia, é a capacidade hospitalar nossa. Não é nem tanto a rapidez do contágio, mas é a demanda versus capacidade. Então você vai trazendo isso para uma tranquilidade maior, liberação de leito, né, uma recuperação mais rápida, o sistema de saúde começa a fluir, o mercado, toda a cadeia se restabelece. As próprias operadoras aí que poderiam estar atendendo casos de oncologia, casos de outras especialidades, então com as UTIs lotadas de Covid, né, elas também voltam a fluírem as coisas, né, normalmente. Então o intuito é esse, porque o idoso, a pessoa com comorbidade, eles têm uma suscetibilidade maior de ir para uma UTI, de ter uma recuperação mais lenta numa UTI. Quanto mais jovem, né, vai se chegando, você tem um outro perfil da doença, né, tem um outro viés aí. E automaticamente ele vai ser beneficiado, porque esse idoso, esse profissional de saúde, ele vai parar de passar frente à doença também, uma vez contaminado. Então é só ter um pouquinho de inteligência para saber que todo mundo é beneficiado, toda a coletividade. O plano de imunização ele é feito pensando exatamente nisso. Ele tem base técnica para ser feito, ele não é um achismo. Né? Então, o posicionamento nosso é sempre a favor aí de punição mesmo, no caso de descumprimento disso. É um desrespeito à comunidade, né? É isso. E aproveitando esse gancho da senhora, a gente está quase na reta final aqui do Conexão Legislativa, trazendo ainda para a Lei 17.320 dos deputados Reni e Gilmacy. Na justificativa, vou até aproveitar aqui minha colinha, né? Vou ler do jeito que está. Uma das partes da justificativa. Busca-se, dessa maneira, evitar que o indivíduo use de privilégios, poder político e ou financeiro para receber a imunização antes do previsto pelo plano de vacinação. E aí nós temos uma questão muito importante. Por que que a vacinação ela está no SUS, está na rede pública? É para que todos tenham o mesmo direito. Não aquele que teria o dinheiro e ir numa clínica particular e ser imunizado antes. E aí a gente tem a equidade que todo mundo fala. Por isso que primeiro se vacina no SUS. Exatamente, exatamente. E a gente não tem uma previsão ainda da rede privada ter acesso a essa vacina. E todos são iguais, né? Perante a lei, a saúde é um direito de todo e dever do Estado. Então, isso coaduna com todo o princípio constitucional nosso da saúde, né? O acesso a todos, o acesso de Como é todos, bom né? o acesso a todos, é isso. E como é bom a gente ouvir quem entende do direito e da lei e preside a comissão tão importante nesse momento de direito médico de saúde, como a doutora Juliana Haase, que tem essa propriedade de dizer desses dois mundos, né? Do mundo da saúde e do mundo do direito, né, doutora? Porque a senhora duas vezes está trabalhando, né? Tanto no mundo do direito como de defender a saúde pública. É uma responsabilidade grande, né? Então, embora a gente tenha os trabalhos divididos lá na OAB, tem uma comissão do direito Sim. sanitário que aborda um pouco a questão pública, mas a gente está sempre muito alinhado, né? Então tem a comissão de direito constitucional também. Então, quando os assuntos assim esbarram em várias esferas, a gente une forças ali para conseguir, né, apresentar um resultado bacana, né, seguro aí para todo mundo.
É uma honra muito E grande estar é lá e também essa oportunidade de falar com vocês é uma honra muito grande aí para mim. justamente eu ia comentar isso, doutora. Essa é a nossa função aqui na Rede Alesp, é levar para quem está em casa a informação de qualidade, para que as pessoas entendam que o trabalho é como a senhora falou, é um somatório de forças, né? Do legislativo, das entidades, né? Da senhora na Comissão de Direito Médico e de Saúde, das outras comissões que têm essa vertente de saúde, né? E de Constituição também na OAB de São Paulo e também a OAB em todo o Brasil. E por isso que realmente eu agradeço a senhora pela sua contribuição aqui no Conexão Legislativa, porque para a gente é essencial não só repercutir, claro, os projetos dos nossos deputados aqui do Palácio 9 de Julho, mas para que as pessoas saibam do trabalho também que é feito. Sim, nossa, com certeza. Eu parabenizo a iniciativa de vocês. Acho que é informação de muita qualidade, ética e transparência para a sociedade. E eu me coloco à disposição. Sempre que você quiser trazer algum tema de saúde, direito médico aqui para a gente trabalhar, vai ser um prazer para mim. Tá? Eu estou sempre à disposição. Prazer também é nosso. E olha, doutora, então, 2021 a gente se encontra aqui na Rede Alesp mais, tá bom? Obrigada por hoje. Obrigada, tá bom? Até mais, muito obrigada. Até mais. Você que está em casa, quer rever esse programa, já sabe o que eu vou falar, né? Corre lá no nosso canal do YouTube, reveja, compartilha com seus amigos, que é um tema muito atual e muito importante. A gente se encontra, então, na programação da Rede Alesp. Eu fico por aqui. Tchau.